Estamos de volta aqui no Novo Dia com informações lá da capital federal. No Congresso, crescem as expectativas para a definição daquela agenda para a volta do recesso parlamentar. Temos aí uma das pautas pendentes por lá, a sabatina de Jorge Messias, que foi o nome indicado pelo presidente Lula para a vaga que continua aberta no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre esse assunto com a nossa analista Isabel Mega, está chegando aqui conosco. Tudo bom, Isabel? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo, uma ótima semana. A gente já começa a semana no gás com as notícias vindas dos prêmios conquistados pelo Brasil, né, Carol? Dá uma injeção de ânimo em todo mundo. Que bom, né, Isabel? Nada como começar um jornal com um sorriso no rosto, dando boas notícias. É isso, é cinema brasileiro premiadíssimo no Globo de Ouro. Levamos aí 2 Globos de Ouro, algo inédito na história do cinema brasileiro. Que coisa boa. Destaque que vamos trazendo aqui ao longo dessa edição, Isabel. E que bom começar o dia assim, né? Com esse sorriso, com você, trazendo informações sobre o que será a volta do recesso parlamentar, Isabel. Porque tem assunto lá de 2025 que ficou para ser resolvido agora em 2026. Começamos o ano ainda com uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Tem um nome indicado, o nome de Jorge Messias. Sabemos que foi esse um assunto que gerou uma indisposição entre o presidente Lula e o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí, como é que fica o ano de 2026? Como é que começa esse ano para Jorge Messias? Tem otimismo por aí? O Jorge Messias, que é uma boa notícia também neste início de ano, está em busca disso. A gente vem acompanhando uma movimentação desde o final de dezembro, a partir ali da conclusão dos trabalhos do Congresso Nacional. O presidente Lula falou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por algumas ocasiões, não foi somente uma vez, e a partir dali as mensagens que chegam do entorno do presidente da República vêm no sentido de que a relação deu uma boa distensionada. É isso que dá uma espécie de injeção de ânimo, de otimismo, para que o caminho para a aprovação do nome de Jorge Messias possa ser destravado. E aí achei essa expressão muito curiosa que a gente colocou aqui na tarja, né? Eles estão tão animados de que a coisa realmente melhorou de cenário, que estão brincando que, olha, pelo visto o Messias vai ser aprovado e aprovado com louvor. É claro que é uma expressão que faz uma referência ao fato do ministro ser evangélico, isso conta muito. Essa indicação de Jorge Messias também não deixa de ser um baita aceno do presidente Lula a essa camada da população, já que ele vem justamente desse contato da mobilização evangélica, e tem muitos parlamentares que são de igrejas evangélicas e que estão atuando bastante para ajudar nessa criação de um ambiente melhor para a aprovação do nome de Messias, sobretudo depois de tantas dificuldades e tanta resistência do Senado com a indicação ao nome dele. É claro que não foi só isso, a gente veio de um contexto difícil da relação do Legislativo com o Poder Executivo, acabou sobrando muito para Messias, porque de quebra o Senado ainda tentou emplacar um outro nome, que era do senador Rodrigo Pacheco, que ficou pelo caminho. Então a gente viu uma rusga muito grande ser criada entre o presidente Davi Alcolumbre com o Palácio do Planalto, mas hoje panos quentes foram colocados e o ambiente está distensionado. Carol, quando a gente vai conversar um pouco com senadores, no entanto, eles estão uma reação um pouco mais comedida, não estão tão animados assim para falar, olha, não tem muito esse clima aí de já ganhou, não, vamos esperar os desdobramentos, ter uma data da sabatina e ver como é que isso vai se construindo. Até porque o Messias não foi o primeiro indicado ao Supremo Tribunal Federal que acabou caindo nessa espécie de banho-maria. Teve um outro indicado que caiu na mesma situação, mas naquela época o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é justamente a comissão que faz a sabatina e a primeira votação de indicados à Suprema Corte, que foi o André Mendonça, outro ministro terrivelmente evangélico e que hoje também atua bastante no bastidor para dar uma mãozinha para essa candidatura de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Então, tem, claro, arestas ainda a serem aparadas, tem parlamentares que são da oposição bolsonarista, mas que não vêm com tantos
olhos ruins assim a indicação de Jorge Messias, gostam de Messias. O fato da votação ser secreta dá uma ajuda, com certeza, mas tem uma visão ali de que, bom, vamos tentar botar o pé no chão, não ficar nesse clima de já ganhou, deu uma distensionada realmente, mas aqui no Senado é coisa diferente. A gente vai ditar os nossos caminhos, colocar os nossos ritos também em relação a essa indicação de Jorge Messias. Então, um lado mais pé no chão, outro lado super otimista, já apontando uma aprovação com o louvor, ou seja, o que eles querem dizer é com bastante gordura, digamos assim. Não vai ser uma aprovação que eles estão apostando que vai ser muito na risca, vai ter uma votação um pouco mais robusta do que aquela inicialmente pretendida, mesmo diante de um Senado que apresentou muita resistência ao fato de não ver um senador escolhido pelo presidente Lula para esse posto. E sobre Rodrigo Pacheco, foi um nome que acabou ficando pelo caminho. Até o final do ano passado a gente ainda notava um certo otimismo em relação a alguma possibilidade dele ainda eventualmente ser um plano para o governo de Minas Gerais, mesmo com a negativa que ele deu ao presidente Lula. O PT ainda tem muita dificuldade de fechar esse cenário ao governo de Minas Gerais e circulou até um pouco a possibilidade de Pacheco ser cotado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas no entorno de Pacheco a resposta é zero chance. Então foi o nome que ficou pelo caminho mesmo para esses outros planos paralelos que podiam aparecer depois da definição do presidente Lula sobre a vaga do Supremo Tribunal Federal, Carol. Mas é isso, é um otimismo, mas é importante a gente colocar o pé no chão e entender que ainda falta marcar a sabatina, entender como é que vai ser a volta do Legislativo, quais vão ser os pepinos a serem resolvidos pelo Legislativo, para entender se esse ritmo vai corresponder, sobretudo, a esse otimismo todo que está sendo levantado diante de uma reaproximação do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.